Bom dia, igreja. Eu estou tremendo e hoje é por dois motivos, né? Eu geralmente já tremo de subir nesse lugar que não é muito confortável. Mas hoje eu estou tremendo também pelo tema que nós recebemos para falar. No meu preconceito do pensamento de vocês, eu já imagino vocês falando, é fácil demais para a Lídia, né? Tanto tempo fala de criança, tanto tempo lida com criança. Vocês devem pensar. Mas a gente está falando aqui de pastoreio de crianças nos pequenos grupos. Então isso é algo que sempre me incomodou. Quando qualquer coisa que o pastor apresenta aqui, as luzinhas na minha mente já começam. É com criança, o que eu vou fazer, né? Eu vou levar isso aqui para lá, porque elas não são uma igreja à parte. Apesar de, às vezes, a gente achar que é uma outra igreja que está lá. Mas elas são a segunda igreja batista de Palmas. E tudo que os pais, que os jovens, que os adultos daqui vivem, as nossas crianças devem também ter o privilégio de viver. Então, sempre que falavam sobre pequenos grupos, as minhas luzinhas piscavam e isso me incomodava muito. O que a gente faz com as nossas crianças para que elas também vivam em pequenos grupos? E a gente fez o projeto do Trilhar pensando em suprir essa necessidade. Criamos os pequenos grupos dentro do Trilhar. Mas com os anos, isso não se firmou como pequeno grupo. Nós nos tornamos uma escola bíblica discipuladora. Então, assim, apesar da gente dividir as crianças em pequenos grupos lá, nós fazemos a grande celebração das crianças e lá elas são em pequenos grupos, mas elas aprendem, elas crescem no conhecimento da Bíblia. Então, lá era diferente. E aquilo continuava me incomodando, gente. Então, toda reunião de líder para mim e todo PG que eu visito é uma agonia. Eu tenho vontade de sair correndo. Mas não é porque tem criança lá fazendo bagunça e agitando e fazendo barulho e atrapalhando. Mas é porque eu fico pensando, meu Deus, a gente está aqui sentado à mesa, nos alimentando da palavra de Deus. E nossas crianças estão aqui desorientadas, totalmente desorientadas, num tempo que poderia ser muito produtivo. E isso, com o tempo, eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, com o pastor Cleves, com a pastora Silva, com algumas pessoas, já comentei em reuniões de líderes, e a gente nunca conseguiu solidificar os pequenos grupos de crianças nas casas. E quando eu li esse tema, eu falei, meu Deus, o senhor quer me massacrar, né? Porque eu já sofro com isso e não estou conseguindo colocar em prática de forma geral na igreja. E veio esse tema para eu falar de uma coisa que eu não estou fazendo, que eu poderia fazer mais. E aí eu pensei em falar para o Cleves, não, esse tema não, me dá outro tema aí que é melhorzinho um pouquinho. Mas não, Deus falou que era para falar nesse tema. E um dia, nessa semana, principalmente depois de já ter lido e estudado alguns textos, eu acordei bem de madrugadinha e Deus me trouxe à memória uma situação que é meio esquisita, engraçada, que aconteceu comigo há 21 anos atrás, né? Eu era estudante de educação religiosa e eu tinha que cumprir alguns estágios. E eu queria algo diferente. Eu já trabalhava com criança na igreja, eu já fazia capelania hospitalar, já trabalhava com criança também no hospital e numa escola, mas eu queria mais, eu queria exercer, fazer um projeto educacional com criança em hospital mesmo, diferenciado. E aí eu fui para esse hospital e tinha uma ala toda de crianças, tinha crianças internadas meses, tinha crianças que entravam e saíam, e a gente acompanhava essas crianças e os pais delas, e fazia algumas tarefas, algumas atividades. E o diretor daquele setor, ele me desafiou
a cuidar também das crianças da creche daquele hospital, que era um hospital de servidores públicos do Rio de Janeiro. Tem uma creche para os filhos dos servidores. E eu falei, tá bom, ok, fácil para mim. Fui lá, 2 tardes na semana eu era voluntária lá. E ele falou, agora eu tenho outro desafio. Você vai passar uma tarde num momento de convivência com as servidoras, algumas adultas, porque elas têm um período vago, então você vai trabalhar com elas aqui nesse período. E aí eu fiquei, meu Deus, já vem adulto para o meu lado. E aí eu criei a estratégia da gente confeccionar alguma coisa enquanto a gente conversava. Eu sei fazer, o único artesanato, coisa assim, que eu sei fazer bem, ponto cruz, mas isso assim, foi rápido e tinha mais dias. Eu inventei de fazer cesta de jornal, mas eu não sabia fazer. E para fazer a cesta de jornal tem que fazer um rolinho, que é complicado. Você pega aquela folha de jornal. Eu levei, acho que dias inteiros para conseguir chegar no ponto daquele rolinho, para ele ficar bem durinho para trançar aquela cesta. E aí eu fui, a foto está muito antiga, né? Mas eu joguei aí para vocês verem. Eu fui ensinar aquelas mulheres, né? Mas antes disso eu tinha que fazer a minha, para eu provar que eu sabia. Eu estudei a técnica, aprendi, vi algumas, e eu fui fazer a minha saiu assim, gente. Sabe aquelas coisas assim, que você não sabe como que é aquele vaso, todo torto. Eu falei, meu Deus, não tem como eu apresentar isso aqui para elas. Mas eu vou fazendo com elas, eu preciso fazer. E a gente foi fazendo. E eu cheguei lá e falei, olha, nós vamos fazer uns cestos bem bonitos. E cada um vai fazer o modelo que desejar. A gente vai envernizar, vai pintar, vai ficar lindo. Vocês vão poder usar nas casas. E elas ficaram empolgadas. Ótimo, vamos fazer. Eu ensinei a fazer o rolinho, eu já sabia fazer o rolinho. Aí passamos uma tarde fazendo rolinho, conversando. Elas colocavam uma dificuldade, a gente falava da Bíblia e orava junto e tal. Na outra semana, a gente tinha que começar a trançar. E eu disse para elas como se trançava. Elas começaram a trançar. E cadê a sua professora? Ah, a minha. Não vou constranger vocês com a minha, não. Né? Vamos fazer aqui, cada uma vai fazer a sua, vai ficar lindo. E elas começaram a trançar. E umas já saiu dali meio encorpada. E eu disse, na próxima semana, vocês já vão terminar de trançar, porque vocês já sabem como conclui, e a gente vai pintar e envernizar. Gente, elas chegaram com cestos lindos. Tinha um cesto de roupa deste tamanho, assim, envernizado, bem feito, bem durinho, pintado, lindo. Eu falei, gente, que maravilha! Que maravilha isso! Eu não consegui produzir aquilo, mas eu fui uma influência na vida delas, para elas fazerem. E quando eu estava pensando nesse texto, Deus falou, Lídia, é impossível você ir no PG da Glauciane, você ir no PG da Alícia, você ir no PG da Vanessa, você está no PG da Morgana, você está no PG do Miguel Ávila. É impossível. Mas lá, eu tenho servos, que eles vão produzir, eles vão ser as minhas mãos, moldando o caráter e a vida das crianças que chegam lá. Lá eu tenho servos que eu também estou incomodando. E está bem escondidinho, está quietinho. Tem servo, você pensa que eu incomodo só você? Você pensa que só você sai das reuniões achando que tem que fazer algo pelas crianças? Eu tenho outros. Eu tenho outros no meu povo, porque Deus, Ele diz que Ele distribui os dons e talentos segundo a sua multiforme graça. E segundo a necessidade da igreja. Quantos PGs aqui já chegaram até mim e falaram, Lídia, eu não sei o que eu faço com as crianças. Dá vontade de chorar junto, gente. Mas Deus sabe. E Ele está incomodando alguém. E Ele vai dar as peças, semana após semana, para a gente construir vasos, que serão vasos de honra na casa do Senhor. Amém?
Essa semana eu e a Miriam estivemos num local que é a Casa da Amizade. E Deus me deu outra palavra. Ele falou, através da experiência da diretora lá, ela falou que orava pedindo a Deus uma assistente social porque ela precisava da técnica. Deus me manda uma pessoa com a técnica, me manda uma pessoa com a técnica. E ela patinou no projeto 4 anos, passaram 5 assistentes sociais e não aconteceu nada. E ela, Senhor, não estou entendendo, eu estou orando, e o Senhor, e não dá certo. E ele falou para ela, minha filha, você está orando errado. Peça a Deus missionários que tenham a técnica. Foi totalmente diferente. A gente queria trazer a Betinha para cá, gente. Porque ela unia, assim, o amor de Deus na vida dela com a técnica, com o conhecimento que ela tinha na área de assistente. E é isso que a gente está orando. Eu quero orar por você e pelo seu pequeno grupo. Eu quero pedir a todos aqueles que têm crianças nos pequenos grupos que fiquem em pé, para a gente dar uma visualizada. Todo mundo? Nós temos muitas pessoas. E eu vou orar por você. E você vai se unir a mim nessa oração, pedindo a Deus que envie missionários para o seu PG. Não são pessoas com pedagogia, com psicopedagogia, com psicologia. São missionários de Deus que vão ser usados lá no seu PG. E no final do ano você vai ter vasos preciosos, crianças transformadas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque é o Senhor quem dá o crescimento a esta igreja. E as crianças estão chegando até nós, estão chegando em nossos PGs, ó Deus, porque elas precisam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua salvação. Elas precisam ser edificadas, ó Deus, para que possam crescer na fé, serem líderes, serem fortes nesse mundo. Em nome de Jesus, olha, ó Deus, para o coração de cada líder que está em pé aqui nesta manhã. Ó Deus, o Senhor tem olhado do céu e visto, ó Deus, a angústia também no coração deles, por um cuidado mais amplo, maior no seu PG. Em nome de Jesus, Pai, nós agora queremos te pedir, envie missionários, levante os missionários nesta casa, Senhor, porque eles estão aqui e o Senhor já tem falado com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, que as escamas caem, que o medo vá embora, Pai, porque o Senhor é o Senhor desta obra e é o Senhor quem capacitará, ó Pai, os missionários que estarão nesses PGs. Em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes que sozinho nós não podemos fazer nada, mas com o Senhor e pelo poder do Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, Deus. Em nome de Jesus, e o Senhor nos colocou juntos para que, como um corpo só, ó Pai, possamos crescer unidos, firmes, fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, as nossas negligências. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, quando a gente vê algo que precisa ser feito e a gente não faz, Deus. Perdoa, Senhor, o Teu povo e nos dê novas chances, nos dê esperança, nos dê fé, Senhor. Reveste o nosso ser, ó Deus, com a unção do Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem olhado para nós, tem olhado para nossas crianças que têm sofrido neste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, gente? A pessoa já quer acabar aqui. Então, a importância do pastoreio de crianças nos pequenos grupos.
Mateus 19:14, é um versículo bem conhecido, está aí na tela. Diz: então disse Jesus, vamos ler comigo? Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Nesse texto, Jesus resolve alguns dos dilemas relacionados ao modo como a gente cuida das crianças. O primeiro dilema é a negligência missionária. No texto, e a gente sabe que o ID é para todos nós. E no ID, Jesus não identifica grupos, idades, nada. Ele fala simplesmente ID. E todos nós sabemos que crianças são pessoas. Crianças pensam, sentem, falam, reagem, agem, também fazem suas escolhas. Crianças são pessoas. Então o ID também é para ela. Então há uma negligência missionária na nossa ótica também de adulto, de ir até as crianças. Mas na ótica da criança, receber é uma palavra de ordem. Diz o texto, deixem vir. Então elas precisam ser recebidas. Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam estar junto do mestre. A segunda negligência é a do cuidado. Todos nós podemos, até de forma legal, né, na nossa mente, ter desculpas. Mas eu trabalho a semana toda, eu saio do trabalho no sábado, eu tenho meus compromissos, eu já cuido de adultos, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Deixa a criança para outro. A gente pode ter a desculpa de que, elas vão crescer, elas vão ter o tempo para elas fazerem essas decisões. Vai dar tempo, deixa elas crescerem. Ou então, as crianças, elas não vão me entender, a minha linguagem é muito difícil para elas. Eu não sei conversar com elas. Então, tem muitas desculpas que a gente arruma para não ter o cuidado com a criança que chega ao nosso PG, à nossa igreja. Mas daí a gente está desobedecendo ao não impeçam. Eu já observei, eu acho que até eu já fiz muitas vezes, a gente encontra com uma amiga, com uma pessoa e a gente fala, vamos para o meu PG? Aí a pessoa, não dá, porque eu tenho uma criança e ela fica correndo, não sei o quê. Não, mas eu levo os meus, não tem problema nenhum, pode trazer os seus, vamos, a gente fica tudo junto. Aí a pessoa vai, olha, um lugar legal, que o meu filho também vai ser recebido. E aí ali chega no PG, você vai lá e cumprimenta a pessoa, né? Prazer, que legal que você veio, meu amado, que bom, entra, fica à vontade. É o seu filhinho? Pode deixar ele brincando aí. Né? A pessoa que não te conhece, não conhece a casa, não sabe o ritmo da atividade, ela senta lá para ouvir o compartilhar e a cabeça dela fica onde? No menino. Meu menino está bagunçando o quarto. Será que tem tela de proteção no quarto? Meu menino está correndo na piscina. Será que ele vai cair lá perto, lá no quintal? Meu menino está onde? Ele vai bater em alguém. Eu conheço a minha peça. Eu sei que vai dar confusão. Então, ela está ali e está preocupada com o seu filho que está lá. A gente convidou, a gente disse que ia receber, a gente manda levar, chega lá, a gente dá mais valor para o adulto. A gente dá mais valor para os problemas que o adulto está enfrentando. E a gente esquece que todos esses problemas são despejados na criança. Porque ela não fala. Ela não diz. Mas ela também recebe esses problemas e essa carga na vida dela. Então a gente tem que ter esse cuidado de receber o adulto
o adolescente e a criança. A terceira negligência é do potencial infantil. Esse texto fala que o reino dos céus é de quem? Das crianças e daqueles que são semelhantes a ela. Então, a criança não é um estorvo, não é um problema. A criança é um modelo. Já pensaram nisso? A gente chega e fala assim, meu Deus do céu, e esse menino que não tem pai, não tem mãe, né? Esse problema aqui no meu PG. Mas não é, ela é o modelo. Delas é o reino dos céus. A gente precisa cuidar das nossas crianças, porque a gente vai passar algum tempo de brincadeira, ouvindo as coisinhas dela. Mas a gente vai evitar no futuro de consertar adolescentes, jovens e adultos. Existem 3 pilares que nos orientam a combater a negligência e também ressalta a importância do PG, né? Do pastoreio do PG de crianças. O pilar do alcance. O PG, por meio do PG, a gente alcança a criança e aproxima a criança do relacionamento da igreja, de como é ser igreja, e também do relacionamento com a sua própria família. Eu tenho frequentado lá o PG da Vanessa e do Cleves, e eu vejo que tem uma menininha lá, deve ter uns 11 ou 12 anos, mais ou menos, e ela não fica brincando com as crianças, não. Ela senta lá do nosso lado e ela participa. Tudo que a Vanessa coloca, ela tem um comentário a fazer. E a mãe, às vezes, fica assim, meio constrangida, né? E a gente fica, meu Deus, o que vai sair aí, né? Mas a gente percebe que vai aproximando, a mãe está percebendo o raciocínio dela, os pensamentos dela. E isso está aproximando mais mãe e filha. Tem o pilar da segurança. Fazer com que nossas crianças e nossos juniores tenham amizades saudáveis e cresçam também de forma saudável, num ambiente seguro. Então, todo mundo aqui quer que os filhos tenham boas amizades, não é? Quem é pai e mãe aqui, né? Se a gente puder escolher, você vai sair com esse não. Você vai andar com esse não. Mas a verdade é que as crianças vão crescendo e elas vão escolhendo os seus amigos. Então, a gente tem que ter um lugar, um ambiente seguro, onde o meu vai aprender, o seu também vai aprender, e eles vão compartilhar daquele mesmo princípio, daquele mesmo pensamento, e vão crescer de forma saudável, sendo abençoados. Tem o pilar da valorização. Crianças e juniores, em qualquer contexto, eles precisam de um lugar onde eles se sintam importantes. Eles são importantes. E às vezes a gente tem a impressão que eles chegam e eles não têm importância nenhuma, né? Talvez no aniversário deles alguém do PG se lembre, talvez no Dia das Crianças alguém se lembre, talvez alguém se lembre, mas eles precisam ser valorizados em qualquer contexto, seja a criança bem na classe social, bem com necessidades ou não, porque eles precisam. São pessoas especiais. Eu lembro que lá em Nova Aurora tinha uma menininha de 8 anos e ela chegava na igreja sempre com um semblante triste, e ela era muito educada. Então, o sorriso dela era assim, né? Educadinha. Era uma menina que não era tão pobre, que ela tinha condições, né? Diferente da maior parte daquela comunidade. A casa dela era diferente, a escola dela era em outro bairro, em outra cidadezinha perto. Ela tinha condições, mas aquele olhar era triste. E a gente abraçava e a gente falava nada. E a gente começou a descobrir que a família tinha problemas de relacionamento, tanto dentro de casa, pai e mãe, quanto com os familiares
com os laços familiares. E um dia eu estou lá na igreja, que eu sempre vou para a igreja, à tarde. E aí vão me atendendo e Deus me falou, vai lá visitar a Mariana. E eu falei, meu Deus, a Mariana, como assim? Não, vai lá visitar a Mariana. Mas o que eu vou fazer, né? Vou chegar lá. Não, vai lá, visita, brinca com ela. E aí eu cheguei, tem que obedecer, né? Eu cheguei na casa dela, a mãe abriu, estava com o rosto vermelho. E aí ela já veio querer conversar comigo. Eu falei, não. Outro dia, eu e o pastor vamos dispor um tempo para conversar com você. Cadê a Mariana? Ela falou, está lá no quarto. Eu falei, eu posso ir no quarto da Mariana, conversar com ela? Pode. E eu cheguei lá e a Mariana estava desenhando, ela gostava de desenhar. E eu sentei com ela no chão, desenhei. Ela me mostrou as bonecas. No outro domingo, vocês acham que como que a Mariana me recebeu? Com um sorriso, aberta, ela se sentiu segura, ela se sentiu valorizada. Ela se sentiu importante, porque no meio daquela crise toda da família, ninguém tinha olhado para ela. Mas ela também estava sofrendo. A gente precisa valorizar as nossas crianças. A gente não sabe nada que elas passam em casa. A gente não sabe os seus pensamentos. A gente não sabe as marcas que estão sendo registradas na vida delas. A gente sabe que essas crianças, elas vão se tornar adultas. E o que elas vivem e como elas reagem ao que elas vivem vai definir muito de como ela será na vida adulta. A gente pode impedir os acontecimentos na vida dela? Não. Nem dos nossos filhos. A gente consegue impedir, né? Porque se a gente pudesse, a gente ia proteger eles. Eu sempre orava, eu falava, Deus, eu não quero que meus filhos tenham trauma nenhum. Eu vou fazer tudo certinho. Eles vão ser crianças que vão crescer. Gente, eu sou a primeira que estraga os meninos. Né? Então, assim, não tem como a gente antecipar, prevenir as coisas que acontecem. Mas tem como a gente mostrar a direção certa. Onde eles podem andar. Tem como nós ajudarmos as nossas crianças a terem uma história de vida totalmente diferente da que elas estão tendo. Então, no PG, eu já perdi aí, né? A criança constrói uma identidade saudável. Isso é dentro de um PG. É a nossa oportunidade de construir na criança uma identidade saudável. Lá diz o versículo de Provérbios 22:6, que nós sabemos. Vamos ler comigo? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, no PG, a gente atinge a real necessidade da criança. Ah, Lídia, mas a Cibapa valoriza a criança. Nós temos o Ministério Trilhar, lindo, colorido, maravilhoso, com professores ótimos que dão aula, com gente ótima que recepciona. Mas lá, o tempo é tão pequeno, e são tantas crianças, há um rodízio de criança, que a gente não consegue alcançar e atingir a necessidade dela. Há um ou outro caso que a gente tem testemunhos, mas a grande parte a gente não conhece. No PG, a gente tem como alcançar o coração delas, assim como os nossos são alcançados, né? É tão bom a gente compartilhar no PG. No PG, restaura-se a comunhão de pais e filhos. Os pais e os filhos, não, antes. Os pais e os filhos, às vezes eles não têm tempo de comunhão, de conversar, de saber, de perceber. Os pais às vezes estão tão corridos que eles não são sensíveis a algumas necessidades. E no PG, o líder que está com o olhar só na criança, ele vai perceber alguma necessidade. E ele vai
trazer isso para a família. E vai trazer a comunhão relacional aí com esses pais, tá bom? Criança no PG se sente incluída e com senso de pertencimento. Então, quando a gente traz as crianças para os PGs, elas se sentem parte da igreja. Tem criança que fala assim, vamos lá no seu PG hoje, mãe? E o PG dela é qual? Os juniores de 9 para cima têm os PGs dos PAs. Mas e as crianças até 8? Lá no PG da minha mãe é bom, eu vou lá e só brinco. Elas não se orientam sozinhas, gente. Elas não sabem delimitar o tempo delas. Elas precisam de uma orientação. E no PG, elas vão participar da rotina da família. Então, chega lá o pai e a mãe em casa e fala, a gente vai preparar não sei o quê, não é? O dia do amigo e tal. E a criança está lá boiando, né? Que será que é isso mesmo? Aí eles chegam em casa e eles decoraram um versículo, os pais, e eles começam a comentar o versículo e a viver aquele versículo. E a criança, e o meu versículo? Qual será que é? Ela também vai poder participar. Mãe, eu também aprendi. No meu PG chegou uma criança nova e eu que abracei essa criança. Mãe, no meu PG tem o líder, ele me deu essa responsabilidade e eu vou seguir. Mãe, sabe o que o líder me disse? Que era para eu fazer isso. E o pai e a mãe estão falando para fazer isso faz anos e a criança não obedece. Mas o líder é uma referência para ela. E no PG a gente tem essa oportunidade aí de incluir as crianças. Agora vocês pensem comigo. Vai a família para o PG, certo? Vai o Charles, a Ludmila, a Eduarda e o Felipe. Vão para o PG. Só que só o Charles e a Ludmila sentam para compartilhar, para aprender a palavra, para orar. E a Eduarda e o Felipe estão fazendo qualquer coisa. Vocês acham que na vida dessa família aconteceu 100% o pastoreio? Foi 100%? Não foi, gente. Foi 50%. Eles são uma família completa. Todos precisam receber. Porque quando uma criança participa de um PG, ela percebe, quando ela participa da rotina do PG, ela não tem o PG como uma disputa, né? Meu pai e minha mãe preferem o PG do que ficar comigo. Porque ela também está sendo acolhida, cuidada, recebida com uma outra pessoa. Então, é importante o PG, porque também desenvolve capacidade de discernir. A gente vai ler 2 textos de Deuteronômio, 11, 19 a 21. E criança pode discernir alguma coisa? Criança é sem juízo. Uai, gente, o Espírito Santo de Deus que está em você, está nela. Se ela recebeu a Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo de Deus. E ela vai aprender na palavra e ela vai discernir o certo do errado. Então diz aí, ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Então no PG, elas vão participar dessa rotina, elas vão desenvolver a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Elas vão aprender a mudar o rumo do seu comportamento. Elas vão compartilhar com pessoas que são da mesma idade dela, mas que também tem um líder para orientar dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, que para a gente é nada, mas para elas é grande. Nossas crianças estão ansiosas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga, e ela disse,
uma mãe chegou e falou que o filho foi encaminhado para o psicólogo porque ele está ansioso demais. E aí, quantos anos tem seu filho? 2. Gente, isso é sério, tem psicólogos aqui. É sério. Nossas crianças estão muito ansiosas. E o que nós podemos fazer por elas? Ensinar o caminho certo. Ensinar que nós podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Ela vai saber no PG, através da experiência que o líder vai compartilhar com ela, e que as pessoas do PG vão compartilhar, que existe um Deus cuidador e soberano. Que nada acontece por acaso na nossa vida. Então, no PG ela pode desenvolver isso, esse discernimento espiritual também. Efésios 4, 14, 15, diz assim, Efésios 4, 14, 15. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É Paulo que está dizendo isso. Paulo, ele navegava. E ele sabia como era o ritmo do mar, né? Os balanços. E que o vento é que orientava as navegações. Então, ele colocou esse texto e ele fez uma analogia com criança. E ele disse, para a gente não ser como um menino, que é agitado o tempo todo, né? Para lá e para cá. E não tem orientação. E eles são levados por qualquer doutrina, por qualquer ensino. Porque eles não têm ainda a sua formação completa. Então, se a gente deixa nossos meninos, os nossos PGs, continuar como eles são, agitados, sem uma orientação, sem uma direção, eles vão receber qualquer coisa que ensinar para eles. Agora, quando a gente orienta, eles vão ter o discernimento espiritual para aprender e crescer em amor em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, as crianças vão aprender aí, crescer. A gente tem que entender algumas coisas que a educação, né, os estudiosos já nos ensinaram sobre crianças, o que elas podem, o que elas não podem, o que elas conseguem, o que elas não conseguem. Mas isso vai ser uma outra parte aí na nossa vida, tá bom? Essa parte aí do cognitivo. A gente vai ver mais tarde, depois. Passa lá para o ponto 4. Crianças em PG não têm o seu potencial abortado por falta de visão. O próximo versículo de Juízes 2:10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu o quê? Uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito, e o que ele havia feito por Israel. Então, por que nós queremos que as nossas crianças estejam nos nossos PGs? Porque a visão de quem Deus é, do reino e do que a igreja é, não vai ser abortada. Amém? Nós nos deliciamos em ser a igreja do Senhor hoje. E se os nossos filhos não receberem, não aprenderem, não vivenciarem enquanto criança, eles não saberão quem é Deus amanhã na vida deles. Então, eu já ouvi algumas ideias de PGs querendo se reunir assim, ó. Na terça, os homens, aí as mulheres ficam com as crianças em casa.
Na quinta, as mulheres e os homens ficam com as crianças em casa. Resolveu um problema? Assim, a gente não tem criança atrapalhando dentro do PG. Só que amanhã, nossas crianças não terão PG. Porque elas se tornarão adultos. Então é algo muito sério. É algo que a gente precisa pedir a Deus. A gente não precisa falar nada do que acontece na mídia. Porque o WhatsApp coloca na nossa rede tudo que a gente quer ver e o que a gente não quer ver. Mas de uma coisa a gente precisa saber. O que Deus quer de nós como igreja, como adultos, que recebem crianças o tempo todo. E a gente pode fazer mais do que a gente faz. A gente pode fazer muito mais. Então é pecado, gente, é pecado a gente não querer as crianças nos pequenos grupos. É pecado a gente dizer que elas estão nos atrapalhando. A gente consegue pegar um estudo, consegue ler a Bíblia e entender. As crianças precisam de orientação. É pecado não tê-las nos nossos PGs. Precisamos acreditar no amor que as crianças têm por Jesus. Precisamos acreditar quando elas se decidem. Precisamos acreditar na sua conversão. Precisamos acreditar no batismo das nossas crianças. Porque eu sei que como eu fui batizada na infância, eu tinha plena certeza do que era o que eu estava fazendo. Muitas crianças nossas já foram batizadas. E muitas outras podem ser batizadas. A gente precisa crer nisso, acreditar mesmo. A gente precisa estimular nossas crianças. Foi tão bom o nosso GD hoje com a Veronice, o Flaviano, o Edivan e a Mari e a Aline. Porque eles estimulam, eles ativam nossos filhos. Eles mostram o caminho, eles não fazem por eles orientam. E as crianças têm tido experiências maravilhosas no PG dos PAs. Nós, como igreja, a gente precisa fazer isso com elas, ativá-las, levá-las para frente, para a liderança. Os traficantes, eles não escolhem gente velha, não. Nem jovem para sucedê-los, para ensinar, não. Eles escolhem as crianças. Eu já dei aula em comunidade no Rio de Janeiro, em escola. E eram crianças de 7, 8 anos, que já eram ensinadas a liderar um tráfico. E vocês acham que elas não têm capacidade? Nós não podemos ficar com as nossas mãos atadas, né? E a gente precisa avançar nos nossos PGs. Um PG infantil, ele deve existir porque ele respeita a individualidade. Ele promove a autenticidade. Ele estimula na criança a sinceridade. Para ela não crescer e ser como nós, né? Escondendo as coisas das pessoas, até tudo explodir e não ter jeito. O PG infantil ensina o companheirismo, ensina a amizade, cria um ambiente acolhedor, supre as necessidades da criança. Certo? E aí a gente tem uns critérios para ser um líder de PG, de criança. Ser membro da CIBAPA. Porque automaticamente, se você é membro, você já aceitou Jesus, né? Já tem a salvação e o Espírito Santo. Participar da escola de líderes. Ter paixão pela visão. Amor pelo pastoreio. E o que é pastoreio? Eu vou ter que fazer um curso. Quando você busca a palavra pastorear, ela tem muito significado, né? Tem de
cuidar, guiar, orientar, entreter, deleitar, alimentar, sustentar. Tem um monte de palavras. Então, a gente tem condições de pastorear crianças. Ser o conselheiro, ser o motivador dela. Ter uma vida íntima com Deus e participar no processo de ensino da nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dinâmica. Para ter um PG infantil saudável, a gente precisa de confiança. Então, assim, a nossa estrutura vai ser assim. Nós somos o PG par. Homem, mulher, criança. Então, nós teremos um líder de criança. Esse líder de criança, ele vai ser preparado para cuidar dela. Não só no sentido de cuidar para ela não bagunçar, mas no sentido de cuidar para orientar. Essa criança, ela vai confiar nesse líder. Então, esse líder, essa criança vai dizer para ele algumas coisas confidenciais. Esse líder, ele não vai chegar para o líder do PG dos pais ou para os pais e sair falando, porque quebra a confiança. Ele vai orar. Ele vai ajudar a criança a conduzir uma conversa com os pais. Ele vai pedir orientação para os pastores. Ele vai ver a melhor forma de conduzir qualquer assunto. Então, a gente vai ter esse líder de criança específico. Porque ninguém aqui gosta de ficar mudando de líder. Né? Quem gosta, gente? Todo mês um pastor diferente aqui. Aí ele vai dar uma orientação diferente. A cada mês vocês vão ficar assim. Né? Não tem isso. Então, precisa de um líder de criança. Pessoas que Deus já está falando. Deus já falou. Eu nem estou mais preocupada com isso, Safira. Que Deus já falou. Então, você vai ter o líder de criança que vai fazer tudo o que acontece no PG. Então, o PG até pode fazer o louvor junto, pode fazer o lanche junto, que é uma festa, os pais e os filhos. Mas na hora do compartilhar, tem lá 20, 30 minutinhos que as crianças vão sentar. Elas não vão brincar mais, não vão querer ir, Lídia, para o PG. Vão. Elas brincam depois. Então, tem todo um combinado, um tratado. Criança gosta de coisa estruturada, de chegar e saber o que vai fazer. Por isso que elas bagunçam tanto. Não tem o que fazer? Bagunçar. Não tem orientação? Vou bagunçar. Então, elas precisam de algo estruturado, né? Eu vou chegar, vou fazer isso, meu líder vai me abraçar, vou acolher, vou lanchar, eu vou ler o versículo da Bíblia, a gente vai conversar sobre ele, vai conversar sobre a minha vida, vamos orar pela minha dificuldade, e aí a gente vai brincar à vontade, né? Então, a gente vai ter esse líder aí. Deus já está falando, amém, igreja? E precisa ter consistência, continuidade. Um PG não começa e acaba. Então, se a gente vai colocar a mão nesse arado, a gente não pode... Se a gente vai pôr a mão no arado, não pode olhar para trás. Então, se a gente quer consolidar os PGs de crianças nas casas, nós vamos juntos, como a igreja, sem olhar para trás. E no final de cada ano, a gente vai ter aqueles vasos lindos, maravilhosos, né? Eu coloquei um negócio que a Ruana me emprestou, bem aqui. Porque eu fiquei pensando, né? Meu Deus, os campos estão aí prontinho para a ceifa, né? Pelo tanto de gente que levantou aí, criança que frequenta nossas casas, está prontinho para a ceifa. A gente precisa só levantar os nossos olhos. A gente só precisa olhar para elas e obedecer ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, a gente só precisa... Sumiram com o meu negócio aqui. A gente só precisa pegar
tomada, ter uma atitude. Equipe técnica. Vocês me enrolaram aqui, hein? Não, ela não encaixa. Eu testei quando estava ali. Coloca em outro lugar. Aperta aí. Não deu certo, a gente vai ter que orar mais. Presta atenção. Eu precisei de ajuda para ter atitude aqui, ó. Os líderes de PG também vão precisar de ajuda, gente. Muita ajuda. E aí antes de tomar atitude, eu quero falar para os jovens. Fiquem em pé os jovens que estão aqui solteiros. Olha que turma linda. Gente, vou largar meu negócio aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Como é o nome dela mesmo? A menininha? Maísa. Chega aqui, Maísa. Fazendo um favor. Quantos anos você tem? 9. 9? Maísa tem 9 anos, né? E tem crianças nos nossos PGs de todas as idades. E os pais, eles estão nos PGs como líderes, como abençoadores de vida, e a gente precisa da força jovem. A gente precisa da ajuda de vocês. Provavelmente, uma criança dessa, que será guiada e orientada por você, ela será a líder do seu filho. Você já pensou que daqui a 8 anos, 10 anos, você estará casado, formado? Tem uns com 5, né? Formado, casado, com filhos. Alguns com filhos. E vocês vão para um PG, ser líder do PG, e os seus filhos vão estar lá. E a Maísa vai estar lá com 13, 14, 15, 16 anos, sendo líder também do PG como você era. E ela vai estar abençoando e ministrando na vida dos seus filhos. Então, o que você quer para os seus filhos? Que eles sejam ministrados por qualquer um, ou você quer ajudar os pais a preparar novos líderes? Então, jovem, projeto futuro. Jovem, abençoa a igreja. Jovem, edifica a igreja. Eu nunca me arrependi por ter doado anos e anos da minha adolescência e juventude, cuidando, orientando, discipulando o filho dos outros. Porque um dia, alguns jovens nesta igreja também cuidaram, abençoaram, estão cuidando dos meus filhos. É um ciclo. Não pensa que sua vida vai ficar assim para sempre. Vai chegar um tempo que você precisará de um apoio. Então, seja hoje o apoio daqueles que estão precisando. Amém? Eu também vou orar por suas vidas. Que Deus vai abençoar vocês. Muito obrigada, mãe. Deus vai abençoar a vida de vocês, eu tenho certeza. E Deus está levantando grandes servos e servas dele aqui no meio. Tá bom? Então, nós vamos ter atitude agora, né, pastor? Olha, gente. Vamos orar. Gente, tá tudo pronto.
A palavra de Deus está aqui com a gente. A palavra de Deus está aqui com a gente. As crianças estão aqui na nossa cidade. Está tudo pronto, só precisa ligar. Só precisa você dizer, e você influenciar outras pessoas a dizerem: eis-me aqui, eu quero ser um líder de PG de criança. Ah, Lídia, mas tem uns faltando aqui. Tem. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas tem alguns que não aceitam. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar e pregar e anunciar as maravilhas daquele que nos salvou. Amém? A gente já tem os estudos, né, pastor Cleves? A gente já tem os estudos. Todos os PGs vão aplicar o mesmo estudo. A gente tem tudo para ser bênção. Vamos orar? Fica todos em pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa na cegueira espiritual. E eu te peço, Senhor, assim como o Senhor abriu os ouvidos, os olhos e o coração da Lídia, quando estava naquela beira do rio orando, que o Senhor abra os nossos corações. Que o Senhor abra o nosso entendimento cada vez mais, ó Deus, para avançarmos e resgatarmos tantas crianças das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, eu te peço pela vida desses jovens que se colocaram em pé. Eles já estão envolvidos, ó Deus, no Moving Up, em tantas atividades, ó Pai, da Rede Jovem. Eles já são líderes, mas que eles possam influenciar os seus liderados, a também serem líderes, ó Pai, nesta casa. Em nome de Jesus, eles têm a força, Pai, porque o Senhor disse: jovens, sois fortes. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles que está aqui, Pai. Abençoa o projeto de vida que o Senhor tem para eles, ó Deus. Que eles não se percam, que eles continuem firmes, que eles continuem visualizando a Tua bênção sobre as suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, que eles também possam abençoar, ó Pai, nossas crianças com o seu estilo de vida, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, e assim que sejamos uma igreja forte em Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém.